Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Estamos aqui, tá, para gravar, para deixar registrado, né, nossa reposição de aula, questões que eu trabalhei com geografia geral. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa revisão particulares, questão de humanas. Sou mais Valder Cursos. Queridos e queridas, eu conversei com o Hugo, né, quando dei a aula para o Hugo, nosso primeiro aluno inscrito, e aí expliquei a ele como é a dinâmica, né, dessa revisão. Então, essa revisão vai ser feita eu dando geografia geral, meu querido Clécio, né, mestre em geografia, dando geografia do Brasil, né, são 5 encontros, são 5 semanas, e obviamente que na última semana eu vou entrar também com Clécio, então para que haja uma distribuição equitativa dos conteúdos, 2 semanas de Geografia Geral, 2 semanas de Geografia do Brasil e uma semana com Geografia Geral e do Brasil, tá bom? Então, como eu disse, galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui trabalhar com as questões mais pertinentes, questões do vestibular SESMAC, aquilo que tem caído muito, como é essa estrutura dessa prova, né, das particulares. Então, eu vou trabalhar algumas questões com vocês, desde geografia de Alagoas, geografia do Brasil e geografia geral, né? Nós vamos trabalhar isso. Lembrando, eu vou dar ênfase em geografia geral, geografia física, geografia humana, geografia econômica, geopolítica também, beleza? Enquanto isso, Clécio Serra concentradíssimo aí em geografia do Brasil e geografia de Alagoas, tá bom? Então fica essa divisão aí para vocês, tá legal? Dama, geografia geral, Clécio, geografia do Brasil, tá bom? Então, galera, primeira questão que eu quero deixar aqui para vocês, caiu no SESMAC 2015, primeiro semestre, vem uma imagem, né? E as questões que vêm com imagem, ela pede que você tenha que você desenvolva, né, suas habilidades e competências. Habilidade e competência. Competência para interpretar essa figura, essa foto aqui, essa figura de linguagem, tá bom? Então diz assim: observe com atenção a fotografia apresentada a seguir. Nela fica bem explícita a relação entre as atividades agrícolas e meio natural. Tá? Então, a primeira. Então, aqui eu tenho uma imagem. Você percebe que é um recurso hídrico. Existe uma margem, né, ao lado dessas figuras. Observe. Tá bom? Ele está pedindo interprete, né? A atividade agrícola observada é de que tipo? É do tipo de quê? Tá? Aí temos A, silvicultura, B, agricultura de plantation, C, agricultura de vazante, D, agricultura orgânica subtropical e E, permacultura. E aí, minha queridinha, meu queridinho, o que você marcava? O que você ia cravar? Eu sei, você vai cravar na questão certa, tá bom? Agora, já que vamos cravar na questão certa, vamos ver também o que há de errado, tá bom? Vejamos. Não é A. Por que não é A? Tá? Porque a silvicultura, ela consiste no cultivo, tá, de recursos florestais, de recursos de biomas, tá? Então você vai, por exemplo, trabalhar com florestas, com reflorestamento, por exemplo, tá? Coletando também recursos que esses biomas oferecem, né? Silvicultura vem de silva. Silva significa selva. Tá bom? Então não é isso que está sendo retratado nessa questão. Não é o plantio de recursos florestais. Concordam? Tem um rio aqui, ó. Tem um rio, tá? Tem as margens desse rio. B, agricultura de plantation, né? Gente, lembrando, plantation, mais do que uma expressão na língua inglesa, né? Mais do que você entender o que é plantação, a plantation, plantação, não, é um sistema agrícola, tá? E digo a vocês, ó, caiu aqui no SESMAC e é o assunto mais recorrente, por exemplo, no Enem, tá? O assunto que mais cai no Enem são os recursos
ligado aos sistemas agrícolas, tá bom? Então, plantation é uma delas. Mas, afinal de contas, o que é a plantation, né? Gente, a plantation é um sistema agrícola introduzida pelo colonizador europeu nas suas colônias no mundo tropical, tá? Então, aqui na América Latina, na África, na Ásia. Então, eu tenho um sistema que foi introduzido pelo colonizador europeu no mundo tropical. Essa lavoura, esse cultivo se deu em uma grande propriedade. Essa grande propriedade nós vamos chamar de latifúndio, né? Então, uma grande propriedade, latifúndio. O que é que ele cultivava? Ele cultivava um gênero agrícola, tá? Então, poderia ser muito bem o chá, poderia ser o café, poderia ser a cana-de-açúcar, tá? Gêneros tropicais, apenas gêneros tropicais, tá bom? Então, caso aqui do Nordeste, a zona da mata, cana-de-açúcar, né? Não resta dúvida disso, né? Poderia ser o cacau também, tá? Bom, eu tenho o colonizador introduzindo esse sistema no mundo tropical em um latifúndio e uma monocultura, né? Então, numa grande propriedade, uma monocultura, tá? Qual o objetivo dessa produção, né? O objetivo dessa produção é o mercado externo, é a exportação. Portanto, a produção não era para abastecer o mercado interno, é para abastecer o mercado externo. É isso que caracteriza a plantation, beleza? Então, não bate também com essa imagem aqui desse rio, com a margem, beleza? Vamos ver o que é que diz C. C fala agricultura de vazante. É aí que a gente crava. C, vazante, que é de várzea, tá? Que está à margem. Porque onde o rio está passando, né? O rio tem as suas enchentes e aí ele vai deixando nutrientes, ele vai levando sedimentos, por exemplo, tá? É por isso, minha querida e meu querido, que as primeiras civilizações humanas, né? Numa boa aula do nosso querido Kid, numa ótima aula do professor Mateus, né? São professores formidáveis, nível elevadíssimo, né? Mateus também mestre em história, tá? Então, o que é que ocorre, né? Então, a gente tem que compreender que as primeiras civilizações, elas foram civilizações hidráulicas, né? Civilizações hidráulicas surgiram às margens dos grandes rios. Assim, surgiu a civilização hindu às margens do rio Ganges, a civilização babilônica às margens do rio Tigre e Eufrates, né? A civilização egípcia às margens do rio Nilo, tá bom? A civilização cínica ou chinesa, né? Às margens do rio Amarelo e do rio Azul e por aí vai, beleza? Bom, então é C. Né? D, agricultura orgânica subtropical, não dá nada para identificar que seja orgânica, tá bom? E também não está dando nenhuma característica de clima aqui, tá bom? Então dispensa D, que seria D de dama, D de Damasceno, e é permacultura. Permacultura é a cultura permanente. E as margens do rio não dá para ser permanente. Por quê? Porque tem a vazante, né? Tem o fluxo de água, enchentes e rebaixamento dessa água. Portanto, querido, primeira questãozinha com o Dama, geografia econômica, falando de sistemas agrícolas. Primeira questão, alternativa C. Tá? Vamos agora para a segunda questão. Tá? A segunda questão, ela vai tratar, né, de um gráfico. Então, novamente, é muito importante que você tenha a habilidade e a competência para interpretar gráficos. Nesse gráfico aqui, é o que a gente chama de gráfico de círculo, né? É um gráfico que eu vou estar parcelando aí. Também é chamado, né, de gráfico de pizza, tá? É uma alusão ao que seria uma pizza deliciosa da Flamboyant, por exemplo. Recomendo, né? Maravilhosa. E não estou sendo pago por isso, é porque a pizza é top. Beleza? Vamos lá. Observa a figura, né? Representada a produção de um determinado recurso natural. Então, essa figura, esse gráfico setorial, né? Gráfico setorial de círculo, ele está falando da produção de um determinado recurso natural. Né? Só a título de semântica, gente, né? É muito comum acontecer assim nas questões, nos textos jornalísticos, na apresentação do telejornal, né? Por exemplo, produção de gás natural, produção de minério de ferro, né? Não existe produção de minério de ferro, né? Porque minério de ferro é matéria-prima, né? Tá? O que se produz é o aço e as ligas metálicas a partir desses minerais, tá? Não vai estar errado nas provas, não é pegadinha, mas só para a gente cravar certo, semântica, tá? Produção é o que o homem faz, o que a natureza oferece é matéria-prima, beleza? Bom, mas vamos lá, tá aqui esse ciclo, tá esse gráfico, aí ele diz, olha, é um recurso natural, tá bom? Ele colocou um setor aí com X,
Os demais ele identificou, disse, olha, dá uma olhada nisso. A África representa X, Y, aliás, desse recurso. Ásia e Oceania, N. América do Norte, A. América Latina, B. Vamos supor, Europa, C. Né? Ex-União Soviética, E. Mas X. Quem é X? Que lugar do mundo é esse? Então ele quer saber o recurso e quer saber o lugar do mundo. Observe pelo gráfico que ele responde por mais da metade da produção. Beleza? Então vamos lá. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre o assunto, complete corretamente a frase com uma das alternativas abaixo. O gráfico de pizza, lembrando, né? Isso é popular, né? O gráfico nome certo é setorial, tá bom? Corresponde à produção de quê? Sendo que X está representando o que é produzido. Produzido onde? Tá bom? Então, o que é que ele quer saber aqui? Que recurso é esse? Onde é produzido? Beleza? Carvão mineral? China. Bom, gente, tá muito desproporcional ser carvão mineral para a China, tá? A China, de fato, tem muito carvão mineral, tá? Mas não tem, assim, muito mais que os Estados Unidos, tá? Muito mais do que, por exemplo, a Rússia. Então, tá desproporcional, não é carvão mineral, não é China. B, é petróleo e Venezuela. Você poderia ser tentado a marcar isso daí, mas você não marca. Por quê? Porque você tem que ter cuidado na análise de um gráfico. Você tem que analisar com frieza, né? E veja que nenhuma das áreas citadas são países, nenhuma são regiões. Então, se todas as outras partes são regiões, esta X tem que ser região. Tá bom? Não pode ser país. Então, Venezuela é país, tá? Crave aí, anote a minha dica, a dica do Dama para você. A Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo comprovadas pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá bom? Mas, como eu disse, a questão está tratando de regiões e não de país. Por isso, eu não vai marcar Venezuela. É ferro e Extremo Oriente. Não, velho. Não, minha querida. Sabe por quê? Porque o Extremo Oriente, quem é que forma o Extremo Oriente? China. Pô, beleza, massa. Né? Mas é só a China? Não, são as Coreias. E as Coreias são pobres nesse recurso. O Japão também. O Japão é paupérrimo nesse recurso. E as Filipinas, por exemplo, Taiwan. Então, isso é o Extremo Oriente. Tá? Então, não vai ser ferro. Por quê? Porque a China tem muito ferro, é verdade, mas o Brasil também tem muito ferro. Tá? A Austrália também. Tá? Então, você não marca Extremo Oriente, porque não se trata de ferro, tá bom? D, alumínio no Brasil. A mesma situação que eu falei da Venezuela. Não está falando de país, está falando de região, tá bom? Sobre alumínio, o Brasil tem grandes reservas de alumínio. Na verdade, o Brasil tem reserva de bauxita, tá, gente? Bauxita é que é a matéria-prima daquilo que vai ser feito o alumínio. Então, o alumínio é o produto, a bauxita é a matéria-prima. Novamente, como Venezuela, não se trata de país, se trata de região. Né? E aí nós temos a alternativa petróleo no Oriente Médio. É isso aí, galera. Tá? A região do mundo que tem as maiores jazidas, as maiores reservas petrolíferas do mundo é o Oriente Médio. Né? Isso explica, em parte, aquela instabilidade política, geopolítica, os conflitos que tem naquela região. Muitos estão relacionados as gigantescas reservas de petróleo, né? Que é motivo de cobiça, de interesse das grandes corporações internacionais, dos grandes impérios, né? E daqueles governos que estão ali, em sua maioria governos com uma cultura completamente diferente do mundo ocidental, né? Do mundo do Extremo Oriente, tem suas particularidades, beleza? Então, galera, questão 2 do SESMAC 2015, primeiro semestre, alternativa E. Beleza? Bom, aí a questão 3, né, do nosso livrinho aqui, ela vem com urbanização do Brasil, mas aí a urbanização do Brasil eu deixo em excelentes mãos, né, deixo em espetacular conhecimento que tem o meu querido Clécio. Então vocês verão a urbanização do Brasil com Clécio. Urbanização geral, aí você vê comigo, tá bom? Vamos ver aqui qual a questão. Então, a gente vai sair dessas primeiras questões, né, que é na nossa página 03 do nosso livrinho, e vamos ver aqui outras questões, tá? E aí, eu vou para a questão 5, galera. 5, tá? A questão 5 fala sobre as correntes do pensamento geográfico.
Então, a geografia é uma ciência, né, que ela tem um grande desenvolvimento da virada do século XIX para a virada do século XX e também na segunda metade do século XX para o início do século XXI. Tá? Então, surgiram, né, todas umas correntes de pensamentos para explicar a realidade que existe, a realidade do espaço, a realidade social, a realidade dos países desenvolvidos ou dos países subdesenvolvidos, né? O imperialismo e o colonialismo e o neocolonialismo, etc. Tá? Então, quero que você entenda que as correntes do pensamento geográfico, né, formam o arcabouço intelectual, né, da geografia, tá? É a parte teórica da geografia. Costuma cair no Enem, mas cai bem pouco. Agora, já no vestibular das particulares, como é o caso do SESMAC, tem presença mais garantida. Vamos ver? A questão está assim, a relação entre o clima, se ligue, o pensamento e as ações do homem está presente em todas as partes onde estiver. O clima mais adequado para um rápido progresso humano, pelo menos do ponto de vista material, está nas zonas úmidas das latitudes médias superiores. Galera, latitudes médias superiores, o que é isso? Bom, latitudes são distâncias. Latitudes são distâncias. Se são distâncias, tem que ter um parâmetro, tem uma comparação. E a comparação e o parâmetro é o Equador. Né? Então, nós temos distância em relação ao Equador. Tá bom? Essa distância é calculada não em metros nem quilômetros, mas em graus. Tá? As latitudes vão de 0, que é o Equador, até 90 graus, que são os polos, Polo Norte e Polo Sul. Tá? Então, as latitudes elas são baixas, médias e altas. Né? O que são as latitudes baixas? São aqueles lugares mais próximos da linha do Equador. E esses lugares mais próximos correspondem ao Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Câncer é hemisfério norte e Capricórnio é hemisfério sul. Então, essa faixa do mundo que vai a 23 graus e 27 minutos, tanto o norte quanto o sul, formam as baixas latitudes, beleza? As médias latitudes são os lugares que vão a partir dos trópicos até o círculo polar, tá bom? Até os círculos polares. Então, eu tenho as latitudes média superior, é porque está falando que é a latitude média do hemisfério norte. Latitude média inferior, está dizendo que são latitudes médias do hemisfério sul, ou seja, são aqueles lugares que não são tão perto do Equador, mas também não são tão distantes. São os lugares onde acontecem as 4 estações do ano bem definidas. Né? E altas latitudes são os lugares mais distantes em relação ao Equador, ou seja, a partir dos círculos polares, né? A partir de 66 graus e 33 minutos, e termina lá no Polo Norte ou no Polo Sul, tá bom? Explicado isso, avancemos. Ele diz, nas quais se encontram as civilizações mais altamente desenvolvidas do mundo. Interessante isso, hein? Dentro dessas regiões, como o clima é estimulante, o homem é demasiadamente enérgico para passar de maneira indolente o tempo. Então ele está dizendo que as médias latitudes, os lugares onde as estações do ano são muito bem definidas, o clima é tão enérgico que não vai permitir que você seja uma preguiçosa, que você seja um preguiçoso, porque é isso que ele está dizendo para quem não mora nessa região. Tá? Então, quem mora nas médias latitudes, principalmente latitudes superiores, médias superiores, são pessoas que gostam de trabalhar. Já a galera que mora perto da linha do Equador é um bando de preguiçoso, tá? E eu quero dizer que baixas latitudes vai do Equador a 23 graus, 27 minutos norte, 23 graus, 27 minutos sul. E a cidade de Maceió, onde você vive, está a 9 graus de latitude sul. Portanto, quem fez esse texto disse, você é uma preguiçosa, você é um preguiçoso. Não fui eu que disse, se ligue. Vamos embora. Bueno, o texto, pelas argumentações apresentadas, revela que os autores assumem na ciência geográfica uma postura nitidamente o quê? Então, quem elaborou isso aqui? Tá bom? Diz, né, que esses autores, eles assumem que postura? A, possibilista, B, neomarxista, C, bioclimatológica, D, determinista, E, ecodesenvolvimentista latitudinal. Correntes do pensamento geográfico, tá, gente? São 6 as correntes. Determinismo ambiental ou geográfico, possibilismo, método regional, nova geografia, geografia crítica e geografia humanística. Tem que ser uma dessas, tá bom? Bom, possibilista.
é uma corrente, né, como eu disse, só que não é esta que responde a isso. Porque a corrente possibilista ela foi desenvolvida no final do século XIX por um camarada chamado Paul Vidal de Lablache, um francês, que criou uma corrente para enfrentar esta daqui, essa que está citada, tá bom? Esse pensamento, né? O possibilismo diz, olha, tudo bem, a natureza pode ser hostil, ela pode criar dificuldades, né? Mas ela oferece possibilidades para que o grupo humano supere as dificuldades por elas impostas. Portanto, nessa relação do possibilismo, o homem não é um mero agente geográfico, ele é o principal agente geográfico. Ele pode usar o seu conhecimento, a técnica, né, para superar essas dificuldades. Então, ele fala o possibilismo, corrente francesa criada para enfrentar esta linha de pensamento que fala que só no mundo das médias latitudes superiores é que se desenvolve, tá bom? Então, não é possibilismo. B, neomarxista. Galera, não existe essa corrente do pensamento neomarxista, tá? A geografia crítica, ela está muito calcada, ela está muito baseada no materialismo histórico, tá? E na dialética marxista, tá? Mas não existe a corrente do pensamento neomarxista. Essa corrente é chamada geografia crítica. Tem grandes pensadores, tá? Como Yves Lacoste, um francês, o inglês David Harvey, o estadunidense Mark Davis, né? E temos aqui para o Brasil, tá bom? Que é o Milton Santos, entre outros, tá? Então, também dispensa B. C, bioclimatológica. Não há essa corrente bioclimatológica, né? Existe uma área do conhecimento tratada na geografia física, também na biologia. Quando eu cursei a graduação em geografia, eu paguei uma disciplina chamada biogeografia. Então, assistimos aula, íamos para laboratórios com os acadêmicos de biologia. Então, havia um encontro, né, dos acadêmicos de geografia e os acadêmicos de biologia. Tá? Não existe essa corrente de pensamento. D de Damasceno, determinista. É essa daí, galera. Determinista. O que é o determinismo? Olha só, ela foi criada na Alemanha, também no final do século XIX, um pouquinho antes do possibilismo. O grande teórico é o Friedrich Ratzel, né, que ele dizia isso, né? Ele diz, olha, a natureza, ela impõe uma série de situações para os grupos humanos. Ela determinará se aquela região será desenvolvida ou não. Por quê? Principalmente com as questões climáticas, como ele disse aqui. Ele está dizendo que os climas tropicais são tão hostis, são tão difíceis, a temperatura é tão alta, o calor é tão grande aqui perto da linha do Equador, que vai torrar nosso cérebro, velho. Basicamente é isso que ele está dizendo, tá bom? Que não é legal, né? Que dá uma sonolência, dá uma moleza, você se sente muito estimulado para trabalhar, tá? Mas quem gosta de trabalhar bem é o pessoal nas médias latitudes, ou seja, que coincidência, né? De onde saíram os colonizadores, né? Que eu citava lá na questão anterior, estava na primeira questão, aliás, tá? Então, galera, essa corrente dizia o seguinte, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, o grupo humano pode ser o mais capaz do mundo, porém, na relação homem-natureza, o homem é passivo, diferente do possibilismo, que o homem é o principal agente geográfico, compreende? Então ele diz, ó, não adianta, tá? Não vai se desenvolver. Então vou dar um exemplo bem, o Haiti. O Haiti está no mundo tropical, o Haiti tem terremoto, o Haiti sofre com furacões, o Haiti não tem terra suficiente para plantar, tem uma grande população. Então, na linguagem do determinismo, o Haiti está fadado ao subdesenvolvimento eterno, tá bom? Bom, ele era alemão, a Alemanha vinha do seu processo de unificação lá com Bismarck, a Alemanha estava se industrializando, tinha pretensões de se tornar um império muito poderoso, como o inglês, como o francês, mas tinha problemas, né? A Alemanha não tinha colônias, tá? A Alemanha era pequena, não tinha os mesmos recursos, por exemplo, não tinha petróleo, tá? Tinha dificuldade para ter acesso ao gás natural, como tem até hoje. Então, o Ratzel dizia que o determinismo ambiental estava fadado a deixar a Alemanha atrasada para sempre. Porém, tinha uma solução. Ele criou essa solução chamada espaço vital. Ou seja, anota aí, escreva no seu post-it, no seu caderno, tá? O espaço vital. O que era o espaço vital? Era um espaço, tá, necessário para esse desenvolvimento. Ou seja, a Alemanha, já no final do século XIX, tinha pretensões de expandir o seu território, de invadir outros territórios, de anexá-los, tá?
Quando os franceses se ligaram nisso, com essa ideia do espaço vital, aí criou o possibilismo para refutar o determinismo. Belezinha? Então ficamos aí com D de Damasceno. Essa é a resposta para a questão 5, tá bom? E ecodesenvolvimentista latitudinal, galera, essa não existe, tá bom? Essa tá aquela dos absurdos. Ecodesenvolvimentista é uma outra coisa que a gente vai discutir mais adiante, beleza? Bom, vamos ver uma questão importante, a questão 6, cai em tudo que é vestibular, o vestibular do SESMAC é um vestibular inteligente, ele é conteudista também, e ele traz sempre essas questões atuais, né? E nada mais atual do que os impactos ambientais, né? O problema da poluição, do desmatamento, da acidificação dos oceanos, da desertificação, né? E aí tem essa questãozinha para a gente responder aqui, vem comigo, questão 6, tá? Na nossa página 04, ela diz assim, né? Define-se poluição atmosférica como sendo a presença de substâncias estranhas na atmosfera por produtos resultantes da atividade humana ou por processos naturais em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar dos seres vivos, tá? Galera, preste bem atenção, tá? Normalmente, quando você lê alguma coisa sobre poluição, é bem provável que essa poluição esteja se referindo ao ser humano, né? Que é a ação antrópica, né? Que é a ação antropogênica. Porém, entenda que poluição, do ponto de vista no dicionário, na semântica, a poluição ela é vista como uma alteração do estado natural, né? Então, por exemplo, quando um vulcão como o Krakatoa entra em atividade, ele vai liberar uma grande quantidade de energia, de cinzas vulcânicas, né, para a atmosfera, então ele poluiu o ar. Né? Ele modificou capaz, inclusive, dependendo da sua erupção, de provocar mudanças climáticas. Beleza? Isso sem contar o magma que vai descer ali, que vai destruir um monte de coisa, que vai reconstruir outras coisas, né? Porque, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Galera, então sobre poluição, os efeitos nocivos da poluição do ar à saúde humana variam de acordo com as seguintes condições, né? Então, eles, tem condições que vão fazer com que esses problemas, as consequências da poluição na saúde humana seja mais ou seja menos, né? Vamos analisar aqui algumas propostas, né? A primeira diz que a instalação de um ar frio e seco sobre uma determinada área industrial, correto? Se eu tenho uma área industrial que está emitindo poluição, se ligue, o frio, né? Ele fica mais comprimido, o ar fica mais comprimido no frio. Então, ele vai impedir que essa poluição, que essas partículas que estão no ar, possa se dispersar para a alta atmosfera, ficando concentrado na parte mais baixa. Então, veja, isso vai ter uma consequência na saúde da população, não vai? Então, está correto. 2, natureza dos poluentes. Então, exatamente, vai depender de que poluentes ele está lançando, né? Tem poluentes, né, que vai deixar você sem ar, né? Vai ter uma produção química tão grande, tipo tintas sintéticas, né, que vai afetar geradores de cabeça, mal-estar, náusea. Então, a depender da natureza do poluente, você vai ter uma consequência na saúde humana, beleza? 2 também tá certo, 1 e 2 cravadinho, certinho. Vamos ver o 3. Condições prévias de saúde dos indivíduos expostos. Ó, coisa interessante. Então, a condição prévia